Live. Acho que hoje é 6, né? Acho que hoje é 6. Muito bem. Então, bom dia a todas, bom dia a todos. Estamos online pelo YouTube para mais uma sessão da leitura desse pequeno livro aqui, do Marcelo Badaró Matos, A Classe Trabalhadora, que estamos fazendo na modalidade pública. O grupo de leituras Kairos, ligado ao Centro de Educação da Federal de Santa Maria, coordenado pela professora Liliana Soares Ferreira, e nós, então, todos somos aqui irmãos de orientação, digamos assim, todos somos orientados ali pela professora Liliana no grupo de pesquisa comandado, coordenado por ela. E aí, então, nós abrimos para quem não lembra, essa sessão de leitura pública, e faremos essa primeira leitura, que é o livro A Classe Trabalhadora, categoria tão importante para definir o que seja o trabalho, a classe trabalhadora, enfim, e os vínculos nessa era terrível do capitalismo que nós estamos atravessando. Então, hoje o Marcos já apareceu ali, o Marcos já está conosco, a Luísa, a Fran, estamos distribuídos aí por esse Rio Grande. Bora para a leitura, então, companheiros? Então, vamos lá. Me parece que no último dia a gente tenha parado lá na página 32, depois de uma citação, que é uma citação do Capital, livro 2, em que o Marx explica que o capital é um processo. Me parece que era exatamente nesse ponto que a gente havia parado. Bueno, como se diz aqui pelo Sul. Seguimos, então, a leitura. Eu vou começar, depois o Marcos, eu sei que não se acanha muito de ler, sei que a Luísa é um tanto acanhada de ler, mas a Fran hoje está com áudio bem bom, poderia nos ajudar na leitura, tá bom? Mas eu começo para quebrar o gelo de início. Então, bora lá. Página 32, prosseguindo depois de citar o Marx explicando que o capital é um processo. Então, diz o Badaró, explicando cada uma das formas assumidas pelo capital nesse processo cíclico, Marx diferenciou capital monetário de capital mercadoria, ambas expressões estão entre aspas, e de capital produtivo, também entre aspas, entendendo cada uma dessas formas como uma função desempenhada no ciclo completo daquilo que definiu como capital industrial, que é quando o capital entra numa fase mais avançada do seu ciclo, do seu processo. É importante destacar, diz o Badaró, que essas expressões ganharam em Marx significados específicos. Portanto, ele encharcou de significado, portanto, transformou simples expressões do mundo da economia em categorias sociais de compreensão da relação social. Então, por isso que o Marx é um teórico tão importante, pelo menos nesse sentido, né? No sentido da teoria também, né? Então, ganharam significados específicos. Entrou... não, a Fran duplicou... Não, tá certo, eu me atrapalhei aqui. Distintos do senso comum. Sim, no senso comum costumamos a tratar de forma muito genérica essas categorias. Em Marx, elas têm uma precisão semântica muito própria. Então, ele vai citar, nota 57, ele vai citar o livro 2 do Capital do Marx também. Livro 2, eu lembro, foi deixado bastante avançado a sua escrita pelo Marx, quando ele morreu em 83, e foi editado, então, pelo Engels tempos depois. Então, diz a citação do Badaró, do livro 2 do Marx, diferenciando essas categorias, capital mercadoria, capital monetário, capital produtivo. Diz assim, as duas formas que o valor de capital assume no interior do seu estágio de circulação são a de capital monetário e capital mercadoria. Sua forma própria ao estágio de produção é a de capital produtivo. O capital, que no percurso de seu ciclo total, que é desde quando ele começa na produção, passa pela circulação, passa pela distribuição, se realiza no consumo, o que foi ganho, o que foi lucrado, o que foi ganho no final, volta no processo de produção e inicia o ciclo novamente. Isso é o que a gente chama de ciclo completo do capital.
Por isso que o capital se transforma em capital, valoriza o valor. Então, de seu ciclo total, assume e abandona de novo essas formas, cumprindo em cada uma delas sua função correspondente. É o capital industrial, e essa é a categoria mais importante, o capital industrial. Industrial aqui no sentido de que abrange todo o ramo da produção explorado de modo capitalista. Capital monetário, capital mercadoria e capital produtivo não designam aqui, portanto, ainda o Marx falando, não designam aqui, portanto, tipos autônomos de capital cujas funções continuam o conteúdo de ramos de negócio igualmente autônomos e separados entre si. Designam, nesse caso, apenas formas funcionais específicas de capital industrial, formas que este assume uma após a outra. Aí volta o Badaró e comenta. O capital industrial é o único modo de existência do capital em que esse último tem como função não apenas a apropriação de mais valor ou de mais produto, mas também sua criação. Esse capital condiciona, portanto, o caráter capitalista da produção. Capital se transforma em capital. Sua existência inclui a existência da oposição entre classes, entre capitalistas e trabalhadores assalariados. Então, a referência que ele está fazendo é aquela mais-valia, aquele valor a mais que a força de trabalho, que da força de trabalho é tirado na produção, se realiza lá na esfera do consumo. Então, é o capital industrial, portanto, que faz com que o capital comercial, capital, como é que ele chama aqui? Os outros tipos de capital. O capital industrial, o único. Onde é que ele fala antes? Aqui, capital mercadoria, capital monetário, ele, enfim, vira o capital industrial. Vira a indústria de produzir mais valor. Aí tu pergunta, mas o que o capital produz? Tem aquele livro, o capítulo 6, inédito do Capital, que diz assim: não importa para o capitalista se ele produz, se são professores ou salsichas, não interessa se produz armamento ou medicamento, não importa para o capital. O que importa para o capital é de que no final da produção ele obtenha mais valor do que tinha quando ela começou. Não há nenhum sentido moral aí imposto, né? O capital produz, não importa o quê. A gente vai produzir bala, armamento, material bélico para matar pessoas, produza. Se tiver que produzir remédios para salvar a vida, tratar as pessoas, produza. Desde que no final tenha lucros, tenha ganho. Volta o Badaró. Entretanto, o antagonismo entre capitalistas e trabalhadores, no argumento apresentado por Marx no livro 2, vai além da criação e da apropriação de mais valor no processo de produção. Por que se antagoniza? Porque é ali que fica realizado, fica posto de forma peremptória, definitiva, que uns produzem, operam, vendem a sua força de trabalho, e outros se apropriam do ganho, do lucro obtido por essa força de trabalho. Dessa forma é inconciliável. Não tem como você conciliar uma relação em que uns suam a camiseta e ganham bem pouquinho, e outros não suam a camiseta, não fazem nenhum esforço e têm um ganho enorme no final do processo. É por isso que o antagonismo é iminente, o antagonismo é flagrante, o antagonismo eu diria, compulsório. Não tem como não ser um antagonismo. Não tem como essa relação terminar bem. Ela é tensa desde a sua origem, desde a extração de mais valor. Prossigo. Como vendedor de força de trabalho e consumidor da mercadoria necessárias à reprodução de sua única mercadoria vendável, o trabalhador e a trabalhadora inserem-se também de forma conflitiva, aí a natureza conflitiva, que eu falei antes, né, em relação aos capitalistas, na esfera da circulação. Nela, o salário gasto pelo trabalhador coletivo, como classe trabalhadora, para reproduzir sua força de trabalho, retorna ao capitalista coletivo, como classe.
é como você dizer assim, tudo que ele pagou como salário para a classe trabalhadora retorna para o próprio capitalista na forma de consumo, porque a classe trabalhadora recebeu o salário em troca da sua força de trabalho e gastou esse salário comprando coisas para se reproduzir como trabalhador. Não é isso? Portanto, lazer vira consumo, educação vira consumo, saúde vira consumo. E no final das contas, eu gasto a minha vida, eu demando a minha vida, me mantendo vivo para me reproduzir como força de trabalho. É isso que o Badaró está chamando a atenção aqui. Recuperando o argumento de Marx, aí ele volta a uma citação que é também do livro 2, não, bem depois, no outro ponto do livro 2 do Capital. Como comprador de mercadorias, aí é Marx falando no novo, tá? Mediante o gasto de seu salário, claro, eu ganho salário, vendo minha força de trabalho, recebo em troca um salário, depois eu vou aos mercados, ao consumo, e compro coisas com meu salário. Mediante gasto de seu salário e o consumo da mercadoria comprada, aí eu consumo a saúde, consumo lazer, consumo comida, consumo, enfim, né? O trabalhador conserva e reproduz sua força de trabalho, já foi mencionado, como única mercadoria que tem para vender. É um ciclo, como se diz, é um ciclo vicioso, não um ciclo virtuoso, no sentido de que eu melhoro como ser humano, me realizo como ser social. Não, é um círculo vicioso. Eu vendo meu trabalho em troca de um salário e gasto meu salário para, no outro dia, estar firme e forte para voltar a vender minha força de trabalho em troca de um salário. Quer dizer, que miserável que é, né? Nossa, pelo amor de Deus. Consumo da mercadoria, o trabalhador conserva e reproduz sua força de trabalho como única mercadoria que tem para vender. Assim, diz o Marx, como o dinheiro adiantado pelo capitalista na compra dessa força de trabalho retorna para ele também a força de trabalho. Claro, porque eu me alimento, me mantenho saudável, me educo apenas para manter a minha força de trabalho em dia para ser vendida para o capitalista, que depois que produz os bens que depois eu mesmo vou comprar. Mas é ele que ganha, né? Também a força de trabalho retorna ao mercado de trabalho como mercadoria intercambiável por esse dinheiro. O dinheiro aqui como o correspondente universal, né, o equivalente universal de todos esses valores que circulam aí na esfera da circulação. Volta o Badaró, ele vai falar da circulação, e diz assim: o ciclo de reprodução do capital pode ser ainda reiniciado, que é aí que o capital vira capital, que a gente tem chamado a atenção, não só para nós do grupo, mas para quem depois, eventualmente, for assistir e queira entender que o capital é um ciclo, é uma relação que inicia, finaliza, inicia de novo, finaliza, inicia de novo. Na esfera da circulação, diz o Badaró, capitalistas e trabalhadores são igualmente consumidores de mercadoria. Percebo? Mas isso está longe de os igualar. E aí, meus amiguinhos, nós do grupo e quem está nos assistindo, alunos de graduação da economia, dos cursos de administração, de ciência política, lembrem que os liberais adoram dizer, mas para aí, no mercado somos todos iguais, somos todos consumidores de mercadoria, estamos em pé de igualdade. Eu vendo minha força de trabalho, alguém compra minha força de trabalho. A gente chamou atenção na sessão de leitura passada, não há nada de impróprio nisso, não há roubo, não há ilegalidades, não há nenhum problema aqui. Não, de fato, à primeira vista, como diria o Marx, olhando imediatamente, não há nenhum problema, porque nos aparece essa relação como uma relação entre iguais. Um tem uma mercadoria, que é a sua força de trabalho, e quer vender, o outro tem meios de produção e dinheiro para comprar essa força de trabalho e compra. É uma relação entre iguais. Qual é o problema que vocês de esquerda veem nessa relação? Dirá um liberal para nós. Responde o Badaró aqui. Repito. Então, capitalistas e trabalhadores são igualmente consumidores de mercadoria, mas isso está longe de os igualar. Não há esse reino da liberdade, esse reino da igualdade, como dizem os liberais para nós, nas cartilhas de um Rodrigo Constantino da vida.
Não, perceba. Por que não os iguala? Porque o trabalhador compra e o consumo da mercadoria, independente das variações históricas nos padrões de vida, que podem ser significativas, podem ser reduzidos à necessidade da reprodução da força de trabalho que terá de vender continuamente ao capitalista para continuar sobrevivendo. Ou seja, tudo que eu ganho é apenas para gastar na alimentação e no retorno em condições de novamente vender minha força de trabalho. Prossegue o Badaró. Aos capitalistas, por outro lado, diferentemente, sabemos bem, as possibilidades de consumo são substancialmente superiores à simples manutenção da subsistência. Quem tem que comprar e não tem, digamos assim, para onde correr, não tem escolhas a fazer, é o trabalhador. O capitalista tem escolhas a fazer. Ele decide se ele quer comprar ou não, se ele quer investir novamente o capital na produção ou especular na bolsa de valores, ou trocar de ramo da produção e abandonar toda um contingente enorme de força trabalhadora de um determinado setor da produção. Para os trabalhadores não há escolha. Ele é livre para necessariamente ter que vender a força de trabalho. O capitalista é livre para decidir se quer comprar ou não, se vai investir aqui ou não, se é aqui que ele vai gastar esse valor ou não, se é essa mercadoria que ele vai comprar, já que muitas vezes há muita gente pressionando de baixo para cima para baixar o valor dessa força de trabalho. É o que nós chamamos aí de desempregados, é o que o Marx chamava de exército industrial de reserva, é o que o governo Temer chamava de desalentados, é os que nem trabalho mais procuram. Quer dizer, dependendo do lugar e do tempo histórico, é o nome bonito que a gente vai dar, um eufemismo às vezes, né? Hoje, nós estamos lendo aqui, 9h20 da manhã do dia 8 de julho de 2020. No Brasil, hoje, pela primeira vez na história, há mais pessoas desempregadas do que formalmente trabalhando. Isso é histórico no Brasil. Isso vai ter consequências logo adiante muito severas e muito perversas. Aqui tem um comentário importante. Peraí, então eu parei... vou terminar esse parágrafo aqui. Então, sabemos as possibilidades de consumo são substancialmente superiores à simples manutenção da subsistência. Para o capitalista, em posição antagônica ao trabalhador, claro, portanto, é de um ponto de vista coletivo de classe, como o do trabalhador. O processo é assim descrito por Marx. Então, ele vai agora citar o Marx, ele vai citar o livro 2 do Capital. Mas antes, o Flávio, querido amigo, querido colega que eu fiz, ele mora lá no Piauí, numa cidade do interior do Piauí, ele é professor da Universidade, me ajuda, Flávio, é uma universidade que se desmembrou da Federal do Piauí, e ele é professor da área da saúde, e participa sempre aqui dos vídeos que eu tenho produzido, e eu fiz uma conversa com ele há uns 2 dias atrás, muito interessante os estudos e as publicações dele a respeito do que a gente chama de judicialização da política, e que nada mais são do que crimes de lawfare praticado pelo Poder Judiciário. A Fran, Flávio, que está aqui na tela, no canto de quem está olhando a tela inferior esquerdo, é do campo jurídico também. A Fran é dessa área, e com ela a gente também debate essas questões. Está o Vico aqui também dando bom dia. E aí o Flávio diz assim, o Vico diz que o Vicente diz que para o Paulo Guedes a economia está ótima. E que é mais, como é que ele disse nessa publicação esses dias? Que é mais fácil produzir um comunista, porque basta ser solidário, bom coração, inclusivo, mas um liberal leva anos para ser produzido. É o que nós estamos vendo aqui, eu acho que o Paulo Guedes está certo. Produzir um liberal não é fácil. Você tem que produzir uma narrativa que seja suficientemente convincente, que justifique dentro da cabeça das pessoas a miséria e a barbárie que eles vivem na vida real. É muito difícil produzir um liberal. O seu Paulo Guedes tem razão. Mas o Flávio traz uma metáfora que é o mito de Sísifo. Nesse ciclo, mas o capitalista é
E se fudendo mesmo, é verdade, totalmente, Flávio, é exatamente esse o caso. O mito de Sísifo foi aquele mito que o cara rola uma bola gigante, uma bola de pedra, eu acho assim, para cima da montanha. Ele chega lá, realiza o trabalho, realizado, estafado, mas feliz porque conseguiu fazer o seu intento, solta a bola e ela rola de baixo e ele vai e empurra. Então, todo dia o trabalhador é isso. O trabalhador é um Sísifo moderno. Eu vou fazer a leitura em breve de um texto do professor Voltaire Schilling, um professor da Unicinos. Ele trabalha com o mundo árabe, é um gringão alto, e ele tem um texto muito legal que é o mito de o Sísifo moderno, é o mito de Sísifo, e ele mostra isso em relação à classe trabalhadora. Obrigado, Flávio. Sim, o Flávio é de Parnaíba, campus de Parnaíba, da Universidade Federal do Parnaíba. Exatamente. Então tá. Prosseguimos, colegas? É isso? Então, voltamos à citação. Então, é o processo descrito por Marx. O Badaró cita o Marx e diz assim: durante todas essas mutações, de uma esfera para outra, até atingir a totalidade do ciclo, o capitalista, conserva o capital variável constantemente em suas mãos. E inicialmente como capital monetário, em seguida como elemento de capital produtivo, seu capital produtivo, mais tarde como parcela de valor de seu capital mercadoria, ou seja, em valor mercadoria. 4. Por fim, novamente em dinheiro, com o qual volta a se confrontar a força de trabalho, na qual ele é conversível. Durante o processo de trabalho, o capitalista tem em suas mãos o capital variável como força de trabalho criadora de valor. Ele novamente tem em mãos uma mercadoria que é capaz de gerar mais valor do que ela vale. Isso é mágico, né? Isso é como se diz no chavão popular, é como fazer o dinheiro da cria. É isso. O capital é um modo de fazer o dinheiro valer mais do que ele vale. Fazendo como que faz essa mágica? Logo depois nós vamos chegar nisso. Essa mágica, como é que ele faz? Comprando uma mercadoria que, ao ser consumida, produz mais riqueza do que ela vale quando é comprada. Isso é uma mágica espetacular, né? Então, durante o processo de trabalho, o capitalista tem em suas mãos o capital variável como força de trabalho criadora de valor, que põe a si mesma em ação, mas não como valor de grandeza dado. No entanto, como só paga o trabalhador, invariavelmente, depois que a força de trabalho desse último operou durante um período determinado, ou seja, ele compra a força de trabalho, o trabalhador opera uma jornada de trabalho, digamos 8 horas de trabalho, e só depois que ele operou, que ele gerou mais valor do que valia, é que ele recebe o salário. Invariavelmente, depois que esse último operou durante um período determinado, mais ou menos longo, o capitalista também já tem em sua mão, antes de pagá-lo, o valor da reposição da força de trabalho. Portanto, aquilo que... eu vou fazer uma brincadeira aqui. Aquilo que o Ricardo Antunes lembra que é just in time, na verdade, o just in time já existe desde o século XIX, porque isso aqui é just in time. Ele paga a um mesmo tempo. Ele só paga depois que ele já ganhou pelo valor que ele pagou. Isso é espetacular, quer dizer, você não corre risco nem assim. Já o trabalhador corre um risco imenso de se machucar, de não conseguir completar a jornada, de ficar sem a jornada de trabalho em outro momento, que é o desemprego, enfim. Valor que foi criado por ela mesma, acrescido de mais valor. Muito bem. Aí ele volta, o Badaró, né? Ele passa do livro 2 agora para o livro 3. E diz assim: por fim, no livro 3, e aí eu retomo nosso colega o Marcos Correia, que sempre lembra a importância de ler não só o livro 1, mas também o livro 2 e também o livro 3. Eu entrei no grupo e já lemos 2 vezes, por exemplo, o livro 1. E em ciclo completo, modalidade em grupo, o que é sempre muito melhor do que ler sozinho. Mas nunca lemos a completude do 2 nem do 3. E há grupos de leitura, o professor Paulo... Meu nome, Luísa, me ajuda, o Paulo que está com... Paulo Alcar, professor Paulo Alcar, também do Centro de Educação,
da Federal de Santa Maria. Ele conduz constantemente a leitura do livro 2 e do livro 3. Quem quiser entrar em contato comigo, eu os ponho em contato com o Marcos Correia e ele os insere, a todos que estiverem aqui, nesse grupo de leitura para ter acesso ao livro 2 e o livro 3 do Capital, que é quando, então, se completa o ciclo, porque o livro 1, não esqueçam, ele tem um subtítulo, ele se chama O Processo de Produção do Capital. Então, é a produção, tem as outras esferas todas. Mas voltemos, então. Por fim, no livro 3, a questão de classe reaparece no quadro de estudo da produção global. A partir daí, Marx apresentaria uma perspectiva de análise que, segundo Ben Said, jamais poderia restringir o estudo da classe à simples oposição de interesses entre capital e trabalho na produção. Não é um jogo de interesses. Uns querem ganhar, outros querem perder. Há meandros, há uma explicação técnica, econômica mesmo, dessa relação que uns querem ganhar ou perder. É mais complexo do que essa frase tão simples. Então, jamais perder e restringir o estudo entre capital e trabalho. A característica determinante da contraditória relação de classes passa a ser compreendida na dimensão ampliada da lógica do capitalismo. Porque, olha só, isso é muito importante. Isso é muito importante. A gente tende a olhar para a relação sempre de um ponto de vista mais imediato, mais circundante da gente. Então, a gente vê a relação entre um capitalista, um dono de meio de produção, e um grupo de trabalhadores, que são os seus empregados da sua fábrica, da sua indústria. Essa é uma relação. Ela é representativa desse ciclo que o Marx falou aqui. Sim, ela é. Mas ela é apenas uma de um ciclo completo que se dá no atacado. Essa é uma relação no varejo. Um dono de meio de produção e seu grupo de empregados travam essa relação e entra em transformação, entra em processo esse ciclo multiplicado por centenas de milhões de donos de meio de produção e centenas de milhões de grupos de trabalhadores que fazem esse mesmo processo. Olhado nessa relação mais imediatamente, ela nos parece uma coisa. A hora que nós olharmos o capital desde cima, vendo todo o processo se movimentando, a percepção que a gente tem é bem outra. E o que o Marx faz é partir da relação de um singular e olhar a relação depois desde cima, do geral. Depois de olhada desde cima, centenas de milhões de capitalistas, de donos de meios de produção, comprando forças de trabalho, e centenas de milhões de trabalhadores vendendo a sua força de trabalho, ele vai enxergar coisas que olhando de perto não via. Depois que ele enxergou essas coisas lá de cima, ele volta de novo com uma noção mais ampla daquele processo e passa a ver aquela relação singular de um empresário e de um grupo de trabalhadores com outros olhos, bem mais lúcido, bem mais crítico, de uma forma bem mais amplificada. E é isso que vai ficar claro aqui. A relação contraditória, chama a atenção do capital, é essa. Percebam, a teoria do valor-trabalho, que está no esqueleto, no centro do esqueleto marxiano, na teoria marxiana, a teoria do valor-trabalho. O que é a teoria do valor-trabalho? A teoria do valor-trabalho não é uma invenção de Marx. A teoria do valor-trabalho é uma invenção de Adam Smith, pai do liberalismo moderno. É ele que diz, lá no Riqueza das Nações, que o que cria riqueza? O trabalho. Isso é o que o Smith vai dizer. E ele funda toda uma escola econômica, que é a teoria do valor-trabalho. O Marx embarca e diz assim, essa história é ótima, mas não é a história toda. Tem mais elementos a serem acrescidos aí. Então, o Marx parte do Adam Smith. Portanto, a teoria do valor-trabalho está no cerne da teoria social de Marx, teoria do valor-trabalho. Eu vou chegar na relação contraditória do capital, tá? Muito bem. Então, do ponto de vista individual, o capitalista tenta sempre pagar menos salário. Quanto menos salário ele pagar para o trabalhador, quanto mais ele tiver máquinas em vez de trabalhadores na sua fábrica, na sua indústria, melhor para esse capitalista.
Melhor, porque ele vai gastar menos com força de trabalho, menos com salário, menos com capital variável, e vai aumentar a capacidade orgânica do seu patrimônio, do seu capital. Ele vai ter mais máquinas, mais softwares, mais estabelecimentos, mais galpões, mais capital constante, que a gente chama tecnicamente. Muito bem, só que ao longo do tempo, ele vai reduzindo força de trabalho vivo, que é a única força capaz de criar valor novo, e aumentando o capital constante, a capacidade orgânica do seu capital. Máquinas, softwares, galpões, estabelecimentos. Percebam, do ponto de vista, é aí que eu quero chegar, do ponto de vista individual, cada capitalista tenta reduzir ao máximo a única coisa que é capaz de deixá-lo rico. Parece coisa de maluco isso, né? O que pode gerar valor novo, riqueza, deixar um capitalista rico? Trabalho vivo. E ele tenta se livrar do trabalho vivo o quanto ele pode. Então, no varejo, cada capitalista trabalha para reduzir ao máximo que ele puder a única coisa que pode lhe enriquecer. E se você somar todas essas relações no mundo inteiro, você vai vendo que o capital trabalha dioturnamente para reduzir a única coisa que pode lhe valorizar. E aí ele vai valorizando como capital constante, reduzindo força de trabalho. É isso que o Marx vai estar explicando, então, aqui no livro 3, que é o que o Badaró vai chegar agora. Então, vamos lá. Assim, por exemplo, que no livro 3, ao desenvolver uma das formulações centrais da obra, a lei da tendência à taxa de lucro. O que é lei da tendência? Que raios é essa lei da tendência à taxa de lucro, que é, eu diria, o calcanhar de Aquiles da teoria marxiana, porque o Marx não viveu para debater, quem debateu com os críticos foi o Engels, que havia publicado o livro 2 e o livro 3. O que é? Eu vou explicar de uma forma muito simples, tá? O que é a tendência da taxa de lucro? É exatamente isso que eu acabei de explicar. O que aumenta a minha taxa de lucro, minha taxa de ganho, minha taxa de vantagem? É eu botar gente, trabalho vivo, para gerar valor novo, para gerar mais riqueza na minha fábrica, na minha indústria. Mas, de forma automática, porque é da natureza do capital, eu sempre tento pagar menos. Eu sempre tento substituir um trabalhador por uma máquina. Ora, se eu posso ter uma máquina que faz o trabalho de 2 ou 3 trabalhadores, o capitalista compra, é ou não é verdade? Ele compra um software, ele compra 2, 3 serras, tinha 3 serradores na serralheria, ele dispensa 2 serradores, pessoas vivas de carne e osso, e compra 2 ou 3 máquinas, que é para fazer o trabalho mais rápido e mais perfeitinho, talvez, porque a máquina precisa no corte e tudo mais. Muito bem. Então, do ponto de vista imediato, ele acha que ele saiu ganhando. E, de fato, à primeira vista, ele sai ganhando, porque ele reduz força de trabalho, reduz salário. Só que isso tomado do ponto de vista individual. Se você pegar todos os capitalistas do mundo fazendo isso ao mesmo tempo, de forma concomitante, eles estão reduzindo a capacidade de produzir valor novo, porque só o que produz valor novo é força de trabalho vivo. Mas isso não é Marx que está dizendo, isso é Smith, o pai dos liberaloides. Então, não venham querer confrontar a teoria de Marx com um argumento fajuto. É isso que a gente está dizendo. E o que é a tendência, a taxa de lucro? É a tendência que o próprio capital tem, é da sua natureza intrínseca, reduzir salário, reduzir capital variável, reduzir trabalho vivo e aumentar o capital constante. Ao longo do tempo, ao longo de uma década ou duas, começa a diminuir a força de trabalho vivo e aumentar o capital do maquinário, do software. E isso não produz valor novo. E isso reduz a taxa de lucro que eles têm no final do processo. Essa, então, meus amigos, é de forma muito simples, muito tosca, explicada o que vem a ser essa tão falada tendência à queda da taxa de lucro. Cada capitalista trabalha dia e noite para que no atacado, ao longo de muito tempo, se reduza a capacidade que eles têm de valorizar o valor, de ter mais lucro na sua produção. É isso, tá bem? E então ele explica, formulações centrais da obra, a lei da tendência à queda da taxa de lucro, Marx reintroduz a discussão sobre as formas de extração de mais valor como componentes, decorrentes e causantes. Viramos para a página 34.
da dinâmica contraditória da reprodução do capital em escala ampliada, que eu acabei de explicar. Cada um individualmente, num curto prazo, sem se dar conta, reduz a capacidade que tem do todo a longo prazo se valorizar. Eles são muito contraditórios, é isso que o Badaró está chamando de dinâmica contraditória da reprodução do capital. Ele é contraditório, o capital é contraditório na sua essência. E falamos disso na sessão passada. Ao longo do tempo, ao longo de 2 ou 3 décadas, que o Marx chegou a dizer que havia ciclos, né, de crises do capital, o capital se incha como capital constante, galpões, maquinários, softwares, dinheiro mesmo entesourado, aumenta a composição orgânica do capital. Quando ele está muito cheio, inchado de composição orgânica e desprovido de força de trabalho vivo capaz de gerar valor novo, ele entra em crise. Isso, meus senhores, é a crise. Isso é o que a gente chama de crise. E repito o que eu disse na sessão passada. O que resolve a crise do capital? Guerra, devastação, desastres naturais, pandemias. Estamos no meio de uma grande pandemia. Então, quando a gente fala que a pandemia pode acabar com o capital, ou a gente está enganado, ou a gente está enganando. Então, pandemia não acaba com o capital. Pandemia resolve o seu problema. Resolve o seu problema. O Flávio pergunta aqui, ou seja, perguntou o Flávio, ou seja, é capitalista comendo capitalista. Eles se devoram, a competição, Flávio, que eles fazem é um entredevoramento. Eles chamam de competição, mas na verdade é um entredevoramento. É por isso que eles adoram a teoria, as explicações darwinistas sociais trazidas para o campo da economia. É como se fosse uma livre competição de seres naturais. Mas não é um entredevoramento de seres sociais, porque economia não é uma ciência da natureza. A economia é uma ciência da sociedade. Só que os economistas, às vezes, esquecem disso. Se bem que o Paulo Guedes não é um ser social, sei lá. Mas eles, se comerem mesmo de verdade, mas se eles se comerem mesmo de verdade, não sobraria alguém regulando esse canibalismo aí. O Flávio agora, nossa senhora, agora ele fez uma pergunta, como se diz lá no interior de Minas Gerais, muito difícil. Olha só, perceba. Ele está falando aqui, ó, eles se comem mesmo de verdade. Sim, ele é um entredevoramento, por isso que o capital é um ser que se entredevora. Ele tem em si implicado a sua própria finitude, mas ele sempre se renova, por isso que o capital não é um processo que morrerá de morte morrida, ele só morre se for de morte matada. Não sobraria mas ele sempre se renova, que são os ciclos e as renovações do capital. Há alguém regulando esse canibalismo? Bom, eu te diria que tem um cara lá da economia política do século XVIII que disse que havia uma mão invisível que era capaz de regular esse canibalismo total. Era um cara meio malucão, mas é o pai da teoria econômica moderna. Chamava-se Adam Smith, que ele dizia que quem regulava esse canibalismo era o mercado. O mercado era capaz de criar uma regulação para isso. Depois dele, o Hegel, um filósofo alemão, disse que havia um ente que se elevava sobre a sociedade e dava racionalidade a essa guerra de todos contra todos, o mundo hobbesiano da economia, e ele chamava esse ser, o Hegel chamava esse ser de Estado. O Marx olhou e disse assim, nem Smith nem Hegel contaram a história toda. O Estado tira proveito desse canibalismo, seu Hegel, não é bem assim. E o senhor, seu Adam Smith, não acredite não nesse teísmo, nessa ideologia que o senhor chama de mão invisível, nada disso. Depois, no século XX, o Keynes, o John Maynard Keynes, um cara da economia, disse que era preciso mesmo o Estado para regular essa barbárie que se estabelecia no capitalismo concorrencial, sem freios nem regulações. Aí é o chamado keynesianismo. E agora, Flávio e colegas, que estamos no meio da pandemia, as coisas parecem sair profundamente do controle, reaparecem os keynesianos. Nada melhor para tirar um keynesiano da tumba do que você botar dentro da tumba um neoliberal. Os neoliberais estão mortinhos. Eles,
com a crise de 2008, que só se salvaram porque o Estado americano correu, com a crise de 2015, que só foi salva porque o Estado correu, ficam agora salvos os keynesianos, que diz que tem que ter uma regulação do Estado. Então, tira o keynesiano da tumba, eles vêm para a Globo News falar com falas impolutas, né? A Mônica de Boll, o Paulo Gala, o Pércio Arida, essa turma aí de brasileiros muito impoluto, muito... Falam de pullover, eu estou falando que eu estou de pullover hoje, ó, eu não estou me comportando, né? Os caras vêm de pullover falar na Globo News, são todos eles keynesianos. É interessante, eles podem até salvar, só que o Oswaldo Cojola, velho comunista do Partidão, alerta, o que nos aparece como solução, os keynesianos, são uma dose de veneno curtinha que vai nos matando aos poucos. Então, é bom que a gente fique bem atento a isso daí. Perfeito. Muito bem? Muito bem? Então, fizemos essa digressão para explicar essa ideia de queda da taxa de lucro e tudo mais. Voltamos a 34. Então, tendo explicado a relação entre lucro capitalista e a extração de mais valor no livro 1, que é o intuito do livro 1, no qual também esboçou a chamada Lei Geral da Acumulação, que é como acumula o valor gerado na força de trabalho, no consumo da força de trabalho, a qual faremos referência adiante. No livro 3, Marx explica como uma mesma taxa de mais valor pode gerar taxas de lucro muito distintas conforme varia a composição orgânica do capital. A composição orgânica do capital foi o que eu tentei explicar. Eu ainda vou fazer, eu acho, um videozinho mais específico a respeito disso, assim, numa modalidade bem compactada, assim, né? Composição orgânica. É tudo que o capital se acumula, eliminando o trabalho vivo. O Ricardo Antunes tem um conceito que ele tira de um espanhol chamado Juan Castillo, que ele chama de liofilização. O que é liofilização? É uma palavra trazida da química, e lá na química, liofilizar significa tirar composição líquida dos compostos. Então, você enxuga os compostos. E o Ricardo Antunes trouxe isso para as ciências sociais. É quando você pega o trabalho vivo e enxuga ele, enxuga e transforma ele em capital constante. Tira do trabalho a sua composição viva, a sua composição humana, e deixa ele apenas capital, em estado puro. É a liofilização. Então, segue aqui. Marx, então, no livro 3, Marx explica como a mesma taxa de valor pode gerar valor distinta daquela composição orgânica do capital, ou seja, conforme varie a proporção de capital constante, meios de produção, que é o que eu expliquei, maquinários, meios de produção, software, tudo disso é capital constante. É trabalho humano vivo, cristalizado, mortificado na forma de coisas que pertencem ao capitalista. Em relação ao capital variável, força de trabalho. Capital variável é trabalho vivo, gente de carne e osso, força de trabalho. Aplicada em cada empresa ou setor da economia. É a partir dessa relação que Marx conclui que o crescimento gradual do capital constante em proporção ao variável tem necessidade como resultado uma queda gradual na taxa geral de lucro, que foi o que eu tentei explicar até aqui. Incha o capital constante, enxuga o capital variável e o capital aumenta a sua composição orgânica. Só que ele aumenta tanto que ele explode, que é o que chama crise, né? Mantendo-se constante a taxa de mais valor, ou seja, o grau de exploração da força de trabalho do capital. Isso era importante ter dito e eu não disse. Ainda bem que a gente está fazendo isso aqui com base numa leitura e o Badaró chama muito atenção. Nessa crise, quando o inchaço do capital constante explode, mas mantém equilibrado a taxa de exploração do mais valor. Ele continua, o capitalista, mesmo na mais profunda e aguda crise, ele continua com a possibilidade de ir ao mercado
e comprar a força de trabalho pelo valor que ela vale e consumi-la, extraindo dela mais valor. Ou seja, independente do que aconteça, o capitalista sempre ganha. Mas isso não dizem os manuais liberais de economia. Isso eles não dizem lá. Eu pensei, Luiz, em fazer dois balões, assim, sabe? Só que eu não tenho muita habilidade com essas figuras no Word e tal. Eu não sei qual é o programa, se alguém aí que estiver nos ouvindo sabe ajudar. Fazer dois balões, assim, o capital constante, fazer pequenininho, fazer igual, assim, os dois, né? Capital constante e capital variável. E aí mostrando que o capital constante vai inchando, crescendo, e o capital variável vai ficando pequenininho. Nesse momento, a gente teria o que a gente chama de crise. Eu queria fazer uma animação. Eu não achei, não tem no YouTube. Procurei em inglês, procurei em francês. Tem muito material sobre o capital em francês. E não achei, assim, sabe? Não tem essa animação. E seria extremamente ilustrativo, elucidativo para quem quer começar a estudar o capital e acha muito difícil, áspero, aquelas leituras iniciais. Quando a pessoa entende essa relação, ela entra na leitura do Capital já compreendendo o que o Marx está querendo dizer, porque o Marx chega de sola, né? A primeira frase do Capital é uma voadeira na garganta de quem está lendo o Capital. Ele começa pelo final da festa, né? Nas sociedades onde predomina o modo de produção capitalista, a riqueza aparece numa forma mercadoria. Então, ele podia ter posto ponto e ido embora e nunca mais dito nada, tá explicado. Só que se a gente soubesse com essa animação, ajudaria muito. Tem tanta ilustração para Bourdieu, tem tanta ilustração para Foucault, por que não fazem uma ilustração para o Marx, né? Enfim, prosseguimos? Vamos mais um pouquinho, sim. Então, ótimo, vamos até a próxima citação. Toda a explicação do processo que leva os capitalistas a buscar, compensar, contornar essa taxa, essa tendência à queda da taxa de lucro, ou seja, vai aumentando o capital constante, diminuindo o trabalho vivo, capital variável, gastando menos com salário, e aí os capitalistas percebem que isso vai gerando problemas, então eles buscam compensar esse problema, o que inclui a discussão sobre as contratendências, que está no livro 3, a lei tendencial e as mais importantes considerações de Marx sobre as crises capitalistas, apresentada no livro 3 do Capital, está associada ao tema da exploração do trabalho, portanto, as relações entre classes. Portanto, nesse livro que a gente está fazendo a leitura pública aqui do Badaró, não tem como você estudar a classe trabalhadora, falar da classe trabalhadora, sem falar como é que ela se forma como classe trabalhadora. Porque a classe trabalhadora, ela decorre dessa relação do capital. A classe trabalhadora, ela ganha a noção de classe, ela ganha o status de classe, porque todos sofrem as mesmas, todos, eu não quero usar a palavra solidário, acho ela uma palavra moralista demais, mas todos todos compartilham a mesma exploração, que é a exploração da sua força de trabalho. E ela se forma como classe nessa relação. Portanto, para que a gente entenda o que é uma classe trabalhadora, o que é classe trabalhadora, afinal, na história, é importante entender que, ao longo da história, o capital sempre realizou esse processo. E é na realização desse processo que se forma um contingente de pessoas, de gente de carne e osso, que a gente chama de classe trabalhadora. Então, mais um trecho. Dessa forma, só podemos... Fala. Só fazer um comentário aqui. Essa extração de mais valor, ela acaba se relacionando com o que o Marx explica lá no livro 2, em que ele fala sobre a expropriação da força de trabalho, né? É quando o trabalhador ele é considerado livre, mas é uma liberdade limitada, ele não tem ele nem é parte dos meios de produção, porque ele não é mais, não é escravo, não é servo, e também não é o dono dos meios de produção. Então, ele é livre para vender sua força de trabalho,
mas é uma liberdade limitada, porque ele não pertence nem a uma coisa nem a outra, e acaba sendo explorado pelo capitalista. O capitalista se apropria daquela liberdade que ele tem para extrair o mais valor, né? E aí, então, ele acaba ficando condicionado a isso, né? Ele só tem a força de trabalho para vender. E aí ele vende e é utilizada pelo capitalista. Exatamente, exatamente. Essa é um tipo de liberdade que não liberta, podemos dizer assim, né, Marcos? O outro Marcos do grupo, o Marcos Correia, o capitalismo está vivendo nesse momento sua cara mais real. Claro, teve que fazer muitas concessões no pós-Segunda Guerra, muitas concessões, mas temos aí 70 anos da guerra, né? Com falso estado de bem-estar social, claro. O bem-estar social, lembrando sempre esse termo, né, da economia política, o welfare state, ele foi fruído, gozado pelo coração do sistema capitalista, pelos norte-americanos, pela Europa Ocidental e pela parte da Ásia em volta do Japão. Ali se viveu uma diminuição de jornadas de trabalho sem perder capacidade de consumo. Mas como é que aconteceu isso? Que mágica foi essa que o capitalismo, no coração do sistema, conseguiu fazer o contrário do que o Marx estava dizendo? Por isso que o Marx estava morto, por isso que se dizia que a teoria do Marx estava refutada, estava acabada, é que eles não estavam olhando o cenário todo, eles estavam olhando só para o coração do sistema. O Klaus Hoff, o André Kurz, o Habermas, esses caras, eles tiveram a pachorra de dizer que era a era do fim do trabalho. Não, para que a Casa Grande, para que o coração do sistema gozasse, fruísse desse bem-estar social, bens de consumo, pouco trabalho, vida às maravilhas, era preciso o inferno da periferia trabalhando. A América sob golpes de Estado, desde a Guatemala em 54, Paraguai, Uruguai, Argentina, a África sendo reapropriada nesse neocolonialismo, enviando matérias-primas, primárias para que a Europa pudesse realizar bens de consumo bem mais elaborados. Era preciso um inferno, daquilo que eles deram um nome bonito de tigre asiático, não passava de um gatinho manso a serviço da Europa. Depois, com o tempo, a gente viu, né? Enfim, e aí então o Marx apontou muito bem, é verdade. Portanto, Marx não estava exatamente sepultado. Assim que acabou o bem-estar social, assim que a Thatcher emergiu na Inglaterra, o Helmut Kohl na Alemanha, o Reagan nos Estados Unidos, depois na América, os governos neoliberais, aqui nosso chegou pelas mãos do Collor, depois com o Fernando Henrique, aí então o Marx reapareceu, opa, para aí, mas ele já estava dizendo isso, estava ali, estava encapsulada essa relação social, apenas estava esperando esse momento de eclosão. Assim, dessa maneira, só podemos concordar com o já citado pressuposto de Kallinikos, que é aquele grego, né? Para quem o capital é, em certa medida, bastante óbvia sobre trabalho. Percorrendo o caminho sugerido por Ben Said, para mostrar a discussão sobre a classe trabalhadora e suas relações com os capitalistas, atravessa os 3 livros de O Capital. Podemos chamar a atenção para 2 momentos do livro 1, a partir dos quais é possível recuperar referências importantes, tanto para as discussões sobre a classe trabalhadora, diante das reconfigurações recentes da economia capitalista, quanto para suas origens e especificidades históricas. O finalzinho do parágrafo é a parte mais importante, né? São momentos importantes para percebermos que Marx possui uma visão da totalidade das leis gerais. Foi o que a gente chegou a chamar a atenção lá no início. Ele olhava para a relação entre um capitalista, dono de meio de produção, e seu grupo de trabalhadores, a força de trabalho que individualmente ele contratava. Mas o Marx, é como se o Marx subisse vamos fazer uma metáfora, né? É como se ele olhasse bem de pertinho esse microcosmo da economia,
subisse numa nave espacial e olhasse lá de cima o globo todo se movimentando, milhões de relações peculiares como essa, todas elas em movimento ao mesmo tempo, e aí percebesse algo que de perto não era possível ver. Uma vez tendo se dado conta de como que a totalidade se mexia, ele voltava e voltou para a relação de um capitalista e seus meios de produção em relação com o seu grupo de trabalhadores e passou a tecer comentários, teve insights, teve uma sacada que de perto não era possível ter. E aí, então, ele explica aquela relação com olhos de quem olha lá de longe, explicando bem de perto. E então, viu a totalidade das leis gerais da acumulação que precede a organização da exposição de sua obra maior. Claro, porque o Marx só escreveu, ele só publicou o Capital 1 depois que ele tinha terminado o Capital 3, é isso que as pessoas não se dão conta. Por que o Capital começa pelo fim? Porque o Marx começa pelo fim. Por que em 57 ele já tinha se dado conta de tudo que ele precisava? Em 57, quando ele publica para a crítica da economia política, Introdução à Crítica da Economia Política, o famoso texto de 57, 59, ele chega na grande conclusão, só que daí ele chega no início da relação, e aí ele pesquisa, aí são os manuscritos, as teorias do mais-valor, os manuscritos de 6163, 6365, 65, 67. Quando em 67 ele chega na conclusão, ele começa a escrever, mas ele começa a escrever pelo texto lá do início? Não. Então vamos lá, ele chega na conclusão final em 67 e começa a explicar de trás para frente. Ele começa a explicar de trás para frente. Por isso que nos parece tão confuso por vezes o Capital. Mas não é a natureza do objeto que é complexa. As pessoas dizem por aí, né? É difícil, é complicado ler o Capital. Não, o Capital não é complicado de ler. O Capital é até muito didático de ser lido. Acontece que a natureza do objeto que o Marx está explicando é de uma complexidade incompreensível, quase incompreensível. É quase incompreensível. Então, o Marx faz toda uma elaboração bem detalhada, o que parece que é ele que está sendo complexo, e não é. É a natureza do objeto que é complexo. Entender essa relação, que para nós é tão imediata, tão circunstancial, não é bem assim. Então, é por isso. O Marx chega lá no final e começa a explicar de trás para frente. É por isso que quando ele morre, o Engels pega, então vai ver em que estado estão os materiais, e o livro 2 está bastante avançado. Mas o livro 3 tem muito de Engels, muito de Engels. Remendou frases, uniu raciocínios, tomou insights dos outros livros para compor o livro 3. O livro 3 é uma obra monumental do Engels. Portanto, a obra Marx e Engels é incompreensível sem a colaboração dos dois. Isso é importante que fique sempre bem claro, né? Mas agora sim, Camila, estamos fechando, então vamos fechar esse trechinho aqui. Precede a obra maior. Então, ele vai citar o capítulo 23, que é um capítulo histórico, né? O livro 1 tem 25 capítulos, para quem não lembra, e o Marx começa explicando a partir da minúcia da mercadoria, e lá no capítulo 23, então, ele para e diz assim, bom, agora eu vou te contar como é que tudo começou. Se fosse um autor mais historicista, ou historicizador, começaria pelo 23. Eu vou começar contando a história do início da história. Era uma vez, no grande reino do não sei o quê, começou a primeira forma de exploração, quando os europeus chegaram na América e começaram a tirar matéria-prima para gerar, como é que se diz, a meios de produção, para fazer os meios de produção chegarem até a Europa. Mas o Marx não começa pelo começo da história. Ele começa... o Capital começa quando o lobo mau come a vovozinha. E aí fica difícil, porque diz, de onde é que saiu esse caçador? Ela é vó de quem? Por que ele comeu a vovozinha? Sabe? Não tem como entender. Mas é assim que o Capital começa, né? Então, aqui para fechar a leitura de hoje. O capítulo 23 do livro 1, a Lei Geral da Acumulação Primitiva, é um desses momentos em que se explica o entendimento totalizante que preside o conjunto da obra. Portanto, é a introdução do Capital. Está lá no 23,
Que sacanagem, né? Ainda que Marx não a tenha concluído, a obra toda, né? O Capital eram 8 volumes, dependendo da organização, Marx chegou a esboçar 6 ou 8 volumes. Ele conseguiu completar um, Engels completou mais 2, há um quarto que chamam de Teorias do Mais-Valor, e os outros 4, ou 2 mais, não existe. Tem uns que tem apenas o título escrito sobre classe trabalhadora, está escrito classe trabalhadora, ponto, e morreu o Marx, não escreveu, não ficamos sabendo o que ele diria sobre aquilo. Então, mas, mais citado por ser o capítulo em que ele define a superpopulação relativa, o exército industrial de reserva, esse também é um dos trechos da obra em que Marx melhor discute vários argumentos fundamentais para a compreensão de questões como a composição, a concentração e a centralização de capitais. São aspectos decisivos para a compreensão não apenas da dinâmica da valorização do valor, que é capital, não esqueçam, tal como explorada no livro 1, mas também para as discussões subsequentes do livro 2 e do livro 3, que foram rapidamente destacadas aqui. E aí, então, o Badaró vai partir para uma outra abordagem, ampliando essa ideia de capital constante, capital variável, ele entra num novo raciocínio, e eu sugiro que a gente deixe, então, para a nossa próxima sessão de leitura na quarta-feira que vem. Pode ser? Me ouvem? Me ouvem? Me ouvem? Beleza? Sim, então tá bem. Hoje é dia 8 de julho. Perfeito. Então está anotado, colegas. Quem quiser receber, eu sugiro que compre o livro na Boitempo. Ele é um livro encantador, elucidativo sobre trabalho, classe trabalhadora e até mesmo sobre militância política. O Badaró é um autor que escreve de forma muito clara para ser entendido. Mas quem estiver meio apertado de dinheiro agora na pandemia, me mande um e-mail, é o meu nome, guilhermeroves@gmail.com, e eu mando lá, escaneado, o trechinho que a gente está lendo, até que você consiga comprar o livro na sua totalidade. Beleza? Beleza? Muito obrigado, então, pela companhia, muito obrigado por fazer parte aí da leitura do Kairos, para todo mundo que nos ouviu. Um abraço a todos e até semana que vem.